Já vai tomando essa do Prime, seu merda! No debate ontem, na hora do argumento da ilha, os 112 metros é a altura total dela, ou seja, contando com o que está submerso no oceano. Então vocês estavam certos e só houve uma discordância. Os 42 metros é o que está acima do oceano. Mas é isso, eu ia chegar, eu vou falar sobre isso. Aquele dado que apareceu do ChatGPT, o que aconteceu? O engenheiro Léo, ele precisava de alguma forma ali tentar ganhar no argumento. Ele tá dentro da razão dele, ele tá debatendo. Cara, na hora que ele viu lá que o ChatGPT vomitou aquele dado, ele não parou pra pensar sobre aquilo. Ele já aceitou de prontidão e ficou crescendo em cima daquilo. Foi por isso que, inclusive, eu falei lá, cara, é só pesquisar em outras fontes. Esse dado tá errado, porque os dados da Ilha Sumítica eles já foram pesquisados há 7 anos atrás. Topógrafos já fizeram isso. Podcast aqui, achei top. Vocês tampando as O próprio Hindenburg Melão me mandou mensagem. Tá aqui a mensagem dele no meu celular. Meu celular tá carregando. Depois eu posso ler a mensagem pra vocês. O próprio Hindenburg Melão me mandou mensagem. Ele falou que houve um equívoco nessa parte do engenheiro Léo. Então, assim, não tem. Por isso que lá na hora do debate eu falei o quê? Se vocês prestarem atenção, na hora que o engenheiro Léo, ele viu lá 112 metros de altitude, que ele ficou feliz da vida, que pensou que ia refutar esse experimento, ou refutar a Terra plana, né? Eu falei, calma, sem ansiedade, não é isso aí não, pera, calma. Você tá pegando um dado do ChatGPT. Às vezes erros acontecem, eu até brinquei lá, falei que eu perguntei o que afundava primeiro pro ChatGPT, 1 quilo de isopor, 1 quilo de chumbo. O ChatGPT respondeu que os dois afundavam. Alguns meses depois eu fui pesquisar de novo, ele corrigiu. Oh meu Deus do céu! É até um pouco vergonhoso ter que explicar isso, porque a gente não pode depender nunca de uma inteligência artificial, o que vale é a inteligência humana. Então, os dados da Ilha Sumítica, eles foram pesquisados, avaliados há anos atrás, por topógrafos. A medida já foi feita, já é incontestável. Aí você não pode pegar agora um dado incorreto que apareceu do nada numa fonte como o ChatGPT e querer falar que ela é a verdade, porque não é. Mas enfim, isso aí foi uma errata, um erro, né, no meio do debate. E o que eu falei? Pra não ter que ficar explicando que é blue, eu falei assim, olha só, a Ilha Sumítica é apenas um dos experimentos que envolvem testes de curvatura. No canal do André tem centenas. Tem experimento de barco, de cidade, de ilha, de farol. Tá tudo lá. Tem experimento que mostra um barquinho de brinquedo sumindo antes da curvatura por refração. Isso desmonta completamente. Isso por si só desmonta os caras. Só que o engenheiro Léo, como era a primeira vez que ele estava conversando sobre esse assunto, e provavelmente ele não esperava que os nossos argumentos seriam desse tipo, né? Não sei o que ele esperava exatamente. Vocês repararam que toda hora ele voltava para o mesmo ponto? Ele insistia em dizer que as coisas sumiam por causa de curvatura? Chegou uma hora, rapaziada, que não adiantava mais falar do teste de curvatura, porque ele não estava querendo aceitar. Ele não queria entender que era por causa da refração. É um fato. Não sou eu que estou falando. Tem teste provando isso. As pessoas de meio científico que estudam sobre isso sabem o que a refração faz. Ela faz isso. Ela é a responsável por ocultar objetos. Ou fazer com que eles apareçam também. Como, por exemplo, o Fata Morgana, que é quando existe uma inversão térmica na atmosfera e aí a miragem não passa a ser inferior, mas sim superior. Isso é uma ocasião rara. E aí a imagem flutua, ela vem para o alto, ela sobe. No caso que é avistado, em 90% das vezes, é a miragem inferior acontecendo. E isso só pode acontecer com o menos denso abaixo. Ou seja, isso prova que a atmosfera no modelo do globo não funciona como deveria. No modelo do globo, e a gente falou, eu falei isso lá no debate, o Roberto Scur falou, é que toda hora havia um atropelamento de ideias. A gente começava a discorrer, ou eu ou o Roberto Scur começava a falar sobre refração, ó, a refração é a responsável por fazer objeto. Aí vinha o engenheiro Léo e pum, jogava um outro argumento que não tinha nada a ver com refração. Aí a gente tem que parar e falar sobre outra coisa, sobre meteoro, sobre lua, eclipse, céu, é o céu. Entendem?
Então, sempre tinha alguma coisa relacionada com o céu. E no começo do debate eu deixei claro, eu falei, olha, não adianta falar sobre o céu. Por quê? Porque o céu é especulativo em qualquer modelo. O céu não tem nada a ver com a topografia da Terra. O que é a topografia da Terra? É o chão, rapaziada. É o chão. O chão, ele não muda pela vontade dos astros. Entendem isso? É muito simples de entender isso. É muito simples de entender. Quando a gente fala de teste de curvatura, é para literalmente colocar a curvatura à prova. Ela existe de fato ou não? Para identificar se existe curva ou não, tem que ir para topografia. Você vai falar de teste de nivelamento. Beleza. Então, primeiro ponto, tentamos falar do teste de nivelamento. Não deu em nada. É blue. Segundo ponto, refração. Começamos a falar sobre refração. De novo, o mesmo fenômeno. O engenheiro Léo, né, vinha e soltava um argumento que não tinha nada a ver com a refração, e sim com outras coisas. Ah, mas por que as coisas sobem ou descem? Aí eu falava, calma, a gente vai chegar lá, eu vou explicar pra você, espera. Vamos por partes, né? Sabe? A conversa, ela dava saltos, entendeu? A gente começava um assunto e pulava pra outro. E aí perdia um tempo explicando coisas que, na verdade, não faziam diferença. Porque não vai mudar nada. Por exemplo, o engenheiro Léo, vocês assistiram na hora que eu falei sobre o eclipse e marés? Que o engenheiro Léo não teve resposta? Quando eu falei pra ele categoricamente que as marés não são explicadas por gravidade. E o próprio eclipse lunar, ele refuta isso. Por que refuta? É muito simples. No eclipse lunar, vou colocar a foto pra vocês verem aqui, ó. Eclipse lunar. A configuração de um eclipse lunar tá aqui, ó. Show. Show, né? Você tem... Essa daqui, ó. Show. Gente, no modelo do globo, eles dizem assim, ó. A gravidade da Lua está agindo sobre a Terra, assim como a gravidade do Sol está agindo sobre a Terra, e vice-versa. Beleza? Então eles falam que as marés ocorrem por conta da ação da gravidade. Tá. É uma tese? Sim. Aí o cara me vem falar de eclipse. Então eu perguntei, companheiro, se isso é verdade, se é a Lua e o Sol os responsáveis por atraírem os mares da Terra e fazer com que existam marés, por que quando acontece isso daqui, ó, o eclipse lunar, o Sol e a Lua estando do mesmo lado do globo, por que do outro lado, onde a Lua não está, existe maré alta acontecendo também? Era para ser maré baixa o tempo inteiro. E os aparelhos que estão instalados nos oceanos, que medem as marés, estão lá. É só pesquisar. Em qualquer eclipse lunar que você pesquisar, você vai perceber que as marés nunca dependeram do eclipse para ter maré alta ou maré baixa. Isso se relativa a outras questões. Não tem a ver com a Lua e com o Sol. Tá errado isso daí. A tese, ela é refutada assim, de um jeito categórico. Não sou eu que estou falando, tem os dados sobre isso. Assim também como quando o engenheiro Léo falou sobre efeito Coriolis. Ora, o Roberto Scur foi categórico. Ó, se você entra no site que mede os ventos na Terra nesse exato momento, você vai perceber que os ventos estão acontecendo para ambas as direções, sem depender do efeito Coriolis. Segundo a lógica da teoria do efeito Coriolis, os ventos deveriam estar sujeitos a isso, mas também não estão. Então assim, a gente falou, só que, percebam, não adianta você falar. É claro que o engenheiro Léo não vai aceitar. Lógico, ele está defendendo o modelo dele, ele não vai aceitar assim tão rápido, porque talvez ele não tenha nem parado para pesquisar sobre isso. Eu entendo ele não aceitar, mas nós falamos. Beleza. Então, de novo, é blue. Por que é blue? Isso aqui não serviu para nada. Vocês percebem que foi uma perda de tempo, inclusive eu explicar isso aqui para vocês? Porque o que isso muda se tem curva ou não na Terra? Nada. Tendo curva ou não tendo curva, existindo gravidade ou não existindo gravidade, o eclipse vai acontecer do mesmo jeito, lunar, solar. Por quê? Porque não são os astros que definem a curva da Terra, meu Deus do céu. Olha o que eu tô tendo que explicar, uma coisa óbvia. Isso é topografia.
Não são os eclipses que definem como a atmosfera se comporta. Nada a ver. Não são os eclipses que vão definir se a refração vai acontecer ou não. Entendeu? Então, de novo, falar sobre o céu não muda nada. Nada. Pois bem. Aí, outro ponto importante. Quando chegou lá na questão de Clapeyron, o Roberto Scur, de novo, ele falou pro engenheiro Léo. O que ele falou? Falou, ó, a equação de Clapeyron, ela tá equivocada por quê? Porque através da medida da CNTP, eles chegaram num número matemático padrão que define a atuação dos gases em toda a atmosfera. Só que isso é impossível, você não pode padronizar, porque a nossa atmosfera, ela é complexa e dinâmica, ela muda. E a prova de que ela muda são os testes de curvatura. Por quê? Tem dia que você vai lá, você consegue avistar o objeto, tem dia que não. Tem dia que está acontecendo miragem inferior e tem algumas situações raríssimas onde acontece miragem superior. A atmosfera é dinâmica. Quando você sobe lá no topo do Monte Everest, eles dizem que lá é rarefeito, porque tem menos matéria. É mentira. No topo do Everest é onde acontecem os piores ventos, os mais fortes. Por isso que não é o ano inteiro que as pessoas podem subir lá, porque senão vão morrer. Aí, olha o argumento que eles utilizaram. Eles falaram assim, ó. Tá, então se lá no Everest tem vento tão forte, por que ninguém nunca foi arremessado de lá? Oh, meu Deus do céu. Qual que é a cor disso daqui? É blue? Se você sabe que você vai subir lá pra morrer, por que diabos alguém vai lá? Você vai subir no Everest na época que tá ventando pra caralho? Meu Deus, irmão, que pergunta é essa? É óbvio que ninguém vai subir lá, porque eles sabem. Tem aparelhos que medem. Ó, de tal mês a tal mês vai tá ventando pra caralho. Sobe naquela porra que vai morrer. Simples. Então, caramba, o que eu vou falar diante disso, irmão? É óbvio, é uma coisa óbvia. Ninguém nunca foi arremessado de lá de cima, porque eles não vão subir lá pra se matar. Não precisa subir alguém lá e se matar pra saber que venta. Bom, tá. Aí a gente perde tempo nisso aí, né? Tem que explicar que é blue. Beleza. Que mais? A essa altura do campeonato eu já sabia que não adiantava ficar repetindo, tá? Então, teve uma hora lá que eu falei, ó, eu basicamente falei, tô satisfeito, recomendo que as pessoas que estão entendendo a conversa pesquisem no canal do André. Porque não adiantava ficar, porque assim, a ideia não era convencer o engenheiro Léo, a ideia era usar do conhecimento do engenheiro Léo, que tem bastante conhecimento, ele é um cara muito inteligente, só que para esse assunto ele não estava preparado porque ele não entendia dos argumentos. Quando eu falei do princípio da difusão para ele, que eu expliquei como a matéria se movimentava, ele ficou meio surpreso, eu percebi pela expressão facial dele, e o que é o mais curioso? Ele ensina difusão na faculdade para alunos, ele sabe o que é difusão. Mas quando eu falei para ele como a difusão agia movimentando a matéria, ficou uma coisa... Por quê? Porque o cara nunca parou para pensar nisso. Não é culpa dele. Isso não é culpa dele. Não é culpa de ninguém. Para você saber dessas coisas, você tem que estudar, tem que pesquisar. Você não aprende isso na escola. Não vai ter professor que vai te falar assim, ó, o gás carbônico, mesmo sendo mais denso do que o ar, ele vai quebrar a gravidade se você entregar energia para ele. Por quê? Por causa de uma coisa chamada difusão. O que tem maior energia, busca o que tem menor energia. Ninguém vai explicar isso pra você. Então é natural, certo? Só que qual que era o problema? O problema é que, mesmo explicando uma coisa que é mensurável, porque o princípio da difusão não é que nem a gravidade, que você não consegue provar. Massa atraindo massa, ninguém prova. A difusão é provada. Você brinca com isso se você quiser. Você brinca com difusão, tem tudo na verdade é difusão. Basta você fazer um churrasco na sua casa, vai começar a subir a fumaça, tá aí, ó. Isso é difusão. Você tá tendo ali uma massa mais densa do que o ar à sua volta que tá subindo, quebrando a gravidade. Por quê? Porque ela tem energia. É simples de entender isso, certo? Da mesma forma, você vai num show, lá no palco, aquela fumaça branca de gelo seco, aquilo é CO2 resfriado. Por que ele tá no chão e não tá subindo? Porque a temperatura foi diminuída. A energia dele
é muito baixa. As moléculas estão mais ligadas umas às outras. Não tem movimentação. Difusão é simples, você observa. Isso acontece o tempo inteiro. É blue, de novo, é blue. Beleza. O que mais? Aí a gente falou das miragens inferiores, que para acontecer miragem inferior, só pode acontecer porque o menos denso está abaixo. Basicamente foi isso, rapaziada, do que eu me lembro. No geral, o que eu achei do debate agora? O que eu achei? Pra mim foi extremamente produtivo. E eu tirei um peso das minhas costas. Por quê? Eu tava inclusive conversando com a minha esposa antes disso. Eu falei pra ela, o meu único intuito com isso é agradar o Criador. Eu tô indo lá pra falar a verdade. Certo? Não tem problema que vão me ridicularizar, me xingar, eu não ligo pra nada disso. Eu não ligo pra ego, eu não tô nem aí. Eu não tô indo lá pra ganhar do engenheiro Léo no debate. Eu quero apenas conversar com um cara que é inteligente, porque eu sei que ele é inteligente. E ele é muito gente boa, rapaziada, de verdade. O engenheiro Léo, ele é show de bola, cara. Eu cheguei lá, ele veio me cumprimentar, pô, falou, cara, eu queria te conhecer, gosto pra caramba. O cara é muito gente boa. Só que nesse assunto de terra plana, ele até mandou um áudio pra mim depois, ele falou, ele diversas vezes lá, ele falou, ô Xandão, desculpa, eu me exaltei um pouco. Falei, ô engenheiro, imagina, cara, você acha que eu não sabia que isso ia acontecer? É natural, esse assunto ele mexe com as entranhas da vida. Porque entender, falar sobre forma da Terra, te desperta. É uma coisa que vai mudar a sua concepção de mundo. E isso incomoda, é natural. Você tá numa conversa ali, a emoção toma conta. Então, numa hora você vai aumentar a voz, você vai querer, às vezes, até usar alguma piada. É normal, os caras fazem tranquilo, sabe? Isso não é problema. O grande problema só que eu vi, aí aqui vai minha crítica. Qual foi o problema principal que eu vi? Foi que o engenheiro Léo, ele podia só um pouquinho ter escutado mais. Só um pouquinho. Porque eu já esperava que ele ia ficar um pouco ansioso. Normal, todo mundo fica numa conversa dessa. Eu fico, o engenheiro fica. Só que eu pensei que ele ia se segurar um pouco mais e esperar, tipo assim, ou eu ou o Roberto Scur, terminar de desenvolver a tese. Sabe? Mas vocês repararam que toda hora a conversa começava com a gente tentando explicar uma coisa e pulava para outro assunto nada a ver? Chegamos até no ponto de falar de meteoro. Aí o engenheiro Léo falou que viu o meteoro, que o meteoro destruiu o carro. Aí eu falei, e cadê o meteoro? Não tem o meteoro. Sabe, falar de meteoro. Aí falou do cometa Halley. Começou a falar do cometa Halley. Aí teve uma hora lá que ele falou assim, ó. Porque eu falei assim, ó, a estrela Polaris, ela é fixa no firmamento, ela tá sempre no centro, desde que o mundo é mundo. E é dessa forma que os navegadores antigos conseguiam navegar. Eles tinham a Polaris como referência, para não se perderem. Aí ele falou assim, não, ela não é fixa não. Não foi sempre fixa não. Eu falei, caramba, velho, mas... Como assim, né? Não é fixa, né? Aí ele falou assim, porque daqui 13 mil anos ela vai mudar 0,1 ou 1 centímetro para o lado. Daqui 13 mil anos. E tem um cálculo matemático para isso. Ô, cara. Não é por nada não, irmão, mas você tem que esperar 13 mil anos pra falar que uma estrela que sempre foi fixa, ela foi 1 centímetro pro lado. Ô, companheiro, peraí. A gente aqui falando que a gravidade é refutada por termodinâmica, falando de refração, coisas que você, né, de difusão. Vocês entenderam? Aí o cara vai pra estrela. Vai pra estrela, umas coisas que não tem o que falar, sabe? Tudo bem, ele não tá errado. Pode ser que essa estrela tenha uma variação? Pode. Mas isso não muda a topografia da Terra. O fato é, a estrela Polaris, se daqui a 13 mil anos ou não, ela vai 1 centímetro pro lado, ela continua ficando no centro. E as outras estrelas circulam em volta dela. É isso que é observado. Então, assim, outra coisa que a gente conversou e no final não serve pra nada. Mas tudo bem. Aí depois, que mais? Aí falou, né, que... É difícil, né, lembrar de tudo, porque foi tanto atropelamento, e se vocês repararam na conversa, boa parte das vezes, eu ficava quieto. Eu até falava, ó, vocês me dão um minuto só pra falar?
Aí ele tava lá no embate com o Roberto Scur. Eu nem falava mais nada, eu deixava, entendeu? Deixa, sabe? Porque eu sou assim, né? É uma questão de disciplina isso, certo? Eu não gosto de ficar interrompendo pessoas enquanto elas estão falando. Vocês podem ver, se eu tô falando alguma coisa e a pessoa começa a falar por cima de mim, eu me calo, deixa ela falar, é melhor. Não gosto de ficar falando por cima, entendeu? Tipo assim, eu prefiro ser assim, né? É porque eu não tô lá pra disputar, entendeu? Quem fala mais alto. Eu só tô lá pra falar o que eu sei, né? Posso estar certo, posso estar errado. E é isso. O meu propósito era esse. Aí... Ô, seu merda! Xandão tem que dar aula de retórica, o cara é bom. Não sou bom em nada, não. Olha isso. Então, que mais? Algum ponto alto, assim, do debate, né, que eu notei, assim, tipo... Bom, considerações, tá? Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo. Considerações no geral. Eu achei extremamente proveitoso, porque, do meu ponto de vista, eu cumpri com o meu propósito. Eu sinto isso no meu coração. Eu tinha que ir até lá e passar por esse episódio. O Roberto Scur também se sentiu satisfeito. Ele conseguiu, mesmo que pouco, arguir sobre os pontos que deveria. Falamos sobre refração, teste de curvatura, miragem inferior. São os pontos e a gravidade. Arrebentado por cavalo, certo? por R$5. Assim, porra, Xandinho, eu falei, pelo menos, nós conseguimos falar coisas que talvez as outras pessoas que estavam lá escutando, uma maioria nem sabia que existia. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Chegou num determinado momento do debate que eu percebi uma coisa. Igual. Mesmo depois de tentar explicar sobre teste de nivelamento, o engenheiro Léo voltava e dizia, mas o objeto some por causa da curva. Ali eu percebi que não adiantava. Mas... E aí... Boa noite, Super. Eu achei que você ia falar sobre as nuvens. Salve, irmão. Super. Me responde essa. Você sente raiva nesses debates sobre o formato da Terra? Se eu falo sobre a nuvem, eu acho que alguém ia acabar botando um ovo lá de tão ansioso que ia ficar. Irmão, eu ia falar sobre a maior foto. Ó, olha só. Olha só. Mandou R$5. Olha só. Rapaziada, eu ia falar sobre o recorde de distância tirado da foto de 500 km de distância que destrói o globo. Rapaziada, o que não falta é teste de curvatura pra falar. Só que não ia adiantar. É isso que eu tô tentando explicar. Porque a conversa ficou em círculo. O engenheiro Léo, ele voltava sempre no mesmo ponto. Ó, é a curvatura que faz o objeto sumir. Aí ele pulava para outro assunto que não tinha nada a ver com isso. Eu ia falar das nuvens para destruir a gravidade, só que não ia adiantar, porque eu já tinha explicado o princípio da difusão. Já havia sido explicado que, mesmo a matéria sendo mais densa, se ela recebe energia, ela sobe. Isso é experimental. Se eu falasse das nuvens, apenas ia gerar mais discussão estólida, ia desgastar ainda mais o debate, o clima, e ó, não ia adiantar nada. Provavelmente não ia nem dar tempo de eu explicar sobre as nuvens. Já iam pular pra outra coisa nada a ver. Vocês estão entendendo? O que eu quero dizer pra vocês é, a gente tem que ter uma certa sabedoria que é assim, ó. Não vale a pena você usar toda a sua munição. Não é porque você tem argumentos que você tem que usar todos eles. Que nem um desesperado. Às vezes não compensa. Você, quando conversa com uma pessoa, você tá num debate, você tem que entender quando vale a pena usar um argumento, que ele vai funcionar ali, que o cara vai parar pra entender, que vai penetrar no coração da pessoa, ou quando não vai. A conversa já estava desgastada demais. Se eu chegasse ali com as nuvens, ó, ia ser até pior. Talvez os caras pegassem ali, vamos supor que eu usasse o argumento das nuvens. Talvez, por conta de uma distorção de retórica, eles pulassem para um outro assunto e as nuvens passassem batido. Ficasse ridicularizado, não servisse para nada. Ou seja, seria como você gastar uma bala no nada. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Não adianta, rapaziada, não é assim. A conversa, ela não pode seguir de um modo padrão. Não tem como você falar, eu vou falar assim, 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 eu vou usar argumento assim, assim, assado. Não, você vai utilizando argumentos conforme a conversa permite, o clima, o contexto da conversa te permite utilizar.
Tem coisas que você deve usar e tem coisas que não adianta. Chegou uma hora que eu falei lá claramente, eu falei assim, olha, eu acredito que tudo o que já tinha que ser dito foi dito. Quem tá acompanhando a conversa e tá prestando atenção, basta entrar no canal do André, falei o nome do canal dele, falei, ó, lá tem vários testes de curvatura, tem debate, tem de tudo. Basta pesquisar. Aí fica a critério da pessoa. E acabou. Quem for lá no canal do André vai entender perfeitamente bem. Não tem erro. Agora, outra coisa. Vocês repararam também que a maior parte do debate, uma grande parte, foi em torno da Ilha Sumítica? Pegaram um negocinho assim e transformaram nisso aqui. Deciponoide Ruhu mandou 5 Por reais. que isso aconteceu? Aula de terra plana, o caralho. Vai ter aula assim, seu Pascal? A Ilha Sumítica, os dados dela, como eu já falei anteriormente, eles já foram pesquisados e estudados há anos. A altitude dela é por volta de 42,5 e tanto de saúde, metros. Pena que muitos não entendem. E é interessante esses debates continuem o fazendo, não ChatGPT, importando a visão de cada um. Por algum erro ali de algoritmo, não sei como é que funciona, o que fizeram ali, ele trouxe uma informação nada a ver. Talvez ele tenha pego a informação da altitude. Cara, assim, é a mesma coisa que você falar que uma pedra anda, a pessoa vai discordar de você. Já explicou 1 trilhão de vezes a questão da nuvem. Por que a gravidade não afeta a questão da nuvem? Por que ela não puxa a nuvem pra baixo? Entendeu? Mas não adianta, mano, os caras não entendem. Não adianta. É isso, não ia adiantar falar, irmão. Ali naquele ponto não ia adiantar falar da nuvem. Eu ia falar das nuvens, claro que ia, porque é um puta argumento bom, só que ele não ia adiantar. A conversa já tava desgastada demais, não ia valer a pena. Xandão, tudo então, bem? falei, deixa quieto, tempo atrás vim aqui dizer que eu estava estudando para passar em medicina e cá estou eu. Inclusive eu ficava imaginando, eu falei, a molecada da live deve estar vendo esse debate, eles devem estar pensando a mesma coisa, é Blue. É Blue. O Xandão já não aguenta mais, porque chegou uma hora que eu tava cansado, eu tava com sono, vocês repararam, eu já nem tava falando tanto mais, porque eu já não tinha mais o que falar, entendeu? Não ia adiantar mais nada. Enfim, então aí o que acontece, rapaziada? O engenheiro Léo ficou muito empolgado com a Ilha Sumítica. Com razão, né? Então, a Ilha Sumítica deixou o engenheiro Léo super empolgado. Por quê? Porque o engenheiro Léo, ele manja muito de cálculo. E ele sabia que Ilha Sumítica. O engenheiro Léo, por ser um cara que manja muito de cálculo, ele sabe que existe um cálculo de curvatura para o modelo do globo. E eu expliquei isso lá, né? Que a trigonometria esférica estava errada. Por quê? Porque você usa uma câmera e resgata um objeto que você não poderia enxergar nunca. Deveria estar abaixo da curva. E aí veio a Ilha Sumítica. Tá. Aí o que ele falou de prontidão? Ele falou assim, ó, essa ilha, para ela ser avistada, ela teria que ter mais de 70 metros. Ele calculou, tá certo? Só que ela não tem mais 70 metros. Só que aí veio a pesquisa e o ChatGPT vomitou aquele dado incorreto. Tiveram até pessoas que comentaram lá, na própria, tá lá nos comentários, se vocês olharem depois com calma, tem gente que falou lá, ChatGPT corno manso, tem um cara que xingou lá, trouxe informação errada, né? Por quê? Porque, como eu falei, já tiveram topógrafos há anos atrás que já mediram. O Hindenburg Melão me mandou mensagem dizendo isso, ele falou, ó, houve uma errata ali, aquela informação dele estava errada mesmo, o engenheiro Léo errou ali. O Roberto Scur mandou aqui um vídeo também de um cara que já tinha feito o teste na Ilha. Isso aí foi provado, rapaziada. Então a gente não tava lá de brincadeira, sabe? Tipo assim, pegar o ChatGPT, que pode a qualquer momento trazer uma informação errada, equivocada, comparar isso com pessoas que já fizeram a medida, topógrafos, é sacanagem. Mas o engenheiro Léo, ele ficou empolgado, porque ele viu ali uma oportunidade do quê? De refutar o experimento, refutar até a Terra plana. Beleza, mas eu falei pra ele, ó, não fica ansioso. Isso não quer dizer nada. A gente não pode ficar ansioso assim, entendeu? Porque não faz sentido. Até porque existem vários testes de curvatura. Não é só a Ilha Sumítica. Não adiantava nada ficar falando só da Ilha Sumítica também. Entenderam? Tem testes dos faróis, tem navio, tem outras ilhas. Tá tudo lá no canal do André e tem outros canais com um monte de teste de curvatura. Certo? Então não adiantava ficar, só que o engenheiro Léo, ele se empolgou, ele falou, aí ó, refutei a Terra plana, ele comemorou lá. Legal, pô, legal, né? Eu entendo a vibração dele, ele tava, né? Ele foi com aquela vontade, né? De estompar. Tá tudo certo. Eu avisei pra não ficar ansioso, porque agora, ó, fica feio, porque o que acontece? Vai vir à tona que os dados apresentados pelo ChatGPT estavam errados.
E estava. Beleza? Inclusive, assim que eu tiver o vídeo, meu celular tá carregando agora lá, eu não vou reagir a isso agora, eu vou deixar pra amanhã, tá? Mas eu vou pegar, assim que eu tiver os dados, eu vou mostrar pra vocês a Ilha Sumítica, tá? Mostrando qual que é a altitude dela, tudo certinho, beleza? E vou mandar pro engenheiro Léo também. Falou, ó, engenheiro Léo, eu tava equivocado aquela informação do ChatGPT mesmo, né? E ele é um cara, ele é muito gente boa, ele vai avaliar, provavelmente. Ele vai ver que tem alguma coisa errada, certo? Eu vou mandar pra ele. Aí acabou que a Ilha Sumítica roubou muito tempo do debate, foi uma coisa infrutífera, porque ficava só falando disso. Pra ele o debate já estava encerrado, ele já tinha refutado a Terra plana inteira. Que mais? Acho que esses foram os pontos mais importantes, tá? Não sei se teve algum outro. Se tiver algum outro aí que vocês quiserem... Ah, é verdade, ele falou de Eratóstenes. Por favor, mandou logo um Erastones. Mas é óbvio que ele vai falar de Eratóstenes, porque o Eratóstenes ele é considerado um pai pro modelo do globo. É natural, o engenheiro Léo é um cara que passou pela universidade, um cara que sabe das coisas. Ele vai achar que Eratóstenes, o experimento é válido. E eu só expliquei pra ele o quê? Que é blue. Ele mesmo, na hora que foi falar de Eratóstenes, falou assim: no experimento de Eratóstenes, levando em conta que o Sol é muito maior que a Terra, que está a uma distância X da Terra, pronto, acabou aí. Por quê? Porque Eratóstenes, para fazer o seu cálculo, se é que ele fez, se é que é verdade a história, tem essa ainda, né? Mas ele, tendo feito esse cálculo, o que ele levou em conta? Ele partiu de uma pressuposição de que o Sol está a milhões de quilômetros de distância e que ele é muito maior do que a Terra. Pois eu simplesmente falei para o engenheiro, eu falei, ora, isso não serve de nada, porque se eu imaginar no modelo da Terra plana um Sol menor e mais próximo, vai ter diferença na sombra também. Ou seja, os resultados em ambos os modelos são equivalentes. Da mesma forma que pêndulo de Foucault não serve para provar a rotação da Terra, porque mesmo numa Terra parada com o céu girando, as forças inerciais também irão interagir com o pêndulo de Foucault. Então isso não prova nada. São coisas básicas, certo? Nada demais. Só tava falando que era blue. Beleza, mas não serviu de nada. Tudo bem. Mas, de novo, o importante é a interação com o engenheiro Léo servindo de ponte para que essas informações cheguem até as pessoas que estavam assistindo. Para que depois elas avaliem, para ver o que faz mais sentido para elas. Certo? Outro argumento que eu utilizei também. Eu falei que a Terra... Vê, ó. Isso daqui, ó. Como eles gostam bastante de falar sobre o céu, eu usei um argumento também totalmente lógico, simples. Rapaziada, é dito pra nós que a Terra, pra ela dar uma volta em torno do Sol, ela leva 1 ano. Arredondando aqui, 1 ano. Pra ser mais preciso, 1 ano, 5 horas e 42 minutos. 1 ano. Beleza? Então, tá aqui, ó. Vou pegar a representação deles, né? Do sistema que eles acreditam, ó. É isso aqui que eles acreditam, ó. Então tá vendo aqui, ó, a Terra tá girando em torno do Sol, ó. Ela leva 1 ano para completar essa macumba aí, ó, para dar uma volta, né, em torno do Sol, que é gigantesco, o grande Deus Sol. Tudo bem. Então, muito simples de entender isso também. Se nós estamos nessa Terra esférica e ela demora 1 ano para dar uma volta em torno do Sol, significa que durante 6 meses, nós observaríamos um lado da galáxia, que por sua vez teria estrelas específicas. E nos outros 6 meses, nós estaríamos do outro lado da galáxia, observando o quê? Outras estrelas. No entanto, o céu, durante o ano inteiro, é o mesmo. Melhor ainda, desde que o mundo é mundo, o céu é o mesmo. A polar está no centro. E aí? Como fica isso? Percebem como é totalmente contraditório com o modelo do globo? Não faz o menor sentido? Mas não adianta falar isso. Porque qualquer tipo de desculpa que eles vomitam funciona.
pessoal acredita. Rapaziada, a gente tem que entender uma coisa aqui. É fato que a maioria das pessoas nunca pararam para estudar sobre esse assunto. Elas só aceitam. Na verdade, hoje em dia, o brasileiro ele pensa muito pouco sobre as coisas. Ele não tem senso crítico. Ele não entende do próprio modelo que ele acredita. Isso aqui vai contra a lógica. E lógica é uma das bases daquilo que é ciência. Não tem como você fazer ciência verdadeira sem lógica. As coisas precisam de lógica. Por isso que eu falei pro engenheiro Léo que o modelo dele é uma beleza. Ele explica tudo, mas não prova nada. Porque se for para eu explicar tudo, mesmo que não tenha lógica, fica fácil. Eu posso citar qualquer explicação sobre o modelo da Terra plana, que é incompleto, mas só para dizer que eu tenho uma explicação. Mas pode não ter lógica nenhuma. Por isso que teve uma hora lá no debate que inclusive eu falei sobre vulcão. Eu falei, olha, você dizer que a Terra tem curva porque tem vulcão é o cúmulo do absurdo. Porque então para existir vulcão teria que existir gravidade. E eles não provam a gravidade. Não faz sentido. Ah, mas como que aquele magma ele sobe e é expelido? Ué, primeiro que como que eu vou saber disso se eu não fui lá debaixo da Terra para ver? Debaixo da Terra, junto com o magma, imaginem a quantidade de gases que tem lá. A interação química que ocorre debaixo da Terra. Não pode gerar uma zona de alta pressão que faça com que esse magma suba? Não pode acontecer isso não? Ó, eu tô só usando... Eu não tô falando que é isso que acontece, eu tô só usando um raciocínio básico lógico. Porque tudo parte desse princípio. Os gases, eles se interagem, tem uma química ali, a pressão aumenta, e quando essa pressão aumenta, dá alguma merda. É sempre assim que acontece. Então pode ser que seja isso. Então, o vulcão, por sua vez, não tem nada a ver com a curva da Terra. Já está provado que não tem curva. Você sobe em grandes altitudes, não vê curva. Você mede ela a nível do solo, que já deveria provar que tem curva, e é provado o contrário. A atmosfera se comporta de um jeito contrário ao modelo do globo. O que mais que precisa para os caras acordarem um pouco e falar, oh, realmente, esse modelo do globo não tá bom não, os caras não estão explicando nada. Que porra é essa? Tudo contraditório pra caramba, modelo totalmente contraditório. Ele explica tudo, mas não prova nada. Explicar as coisas através do contraditório é fácil. Aí é fácil. Eu sou honesto. Eu falei, ó, eu não sei exatamente qual que é o processo que faz com que aquele magma seja expelido. Eu não sei. Eu não sei o que tem no núcleo da Terra. Eu sou só um cara honesto. Cara, ó, você tem mapa da Terra plana? Eu não tenho mapa da Terra plana. O que tem é uma representação azimutal equidistante. Aí eu pergunto, qual que é o mapa do globo? Aí eles falam assim, ó, mas o mapa do globo funciona. Não, não é o mapa do globo que funciona. O que funciona é um modelo matemático que é utilizado para eles fazerem os trabalhos que eles fazem. Então, o cara vai estudar engenharia, ele aprende esses modelos matemáticos que funcionam na prática, só que dentro desse modelo tem variáveis que são questionáveis, que mudam tudo. E é isso que os caras não param para pensar. Um exemplo muito claro disso é, o que é densidade? É massa sobre volume. Essa afirmação está correta? Até certo ponto sim, mas ela não está completa. Ela está equivocada. Por quê? Porque quando você vai avaliar se densidade é realmente massa sobre volume, quando as variáveis de temperatura e pressão são modificadas, a fórmula sucumbe. Já muda tudo. Isso é termodinâmica. Quando você vai falar de Clapeyron, a fórmula também foi padronizada. Eles tiveram que padronizar a atmosfera para poder formar um cálculo e utilizar esse cálculo para sempre. Então o cara vai lá e utiliza o cálculo, a conta bate. Mas não significa que a atmosfera se comporta desse jeito. Entenderam? Então é difícil para o cara que está habituado, que é muito bom de cálculo, que ele faz o cálculo, e claro que o cálculo vai funcionar, é difícil para ele aceitar esse tipo de coisa. É complicado, eu entendo. É foda, esse assunto é foda, velho. É foda pra caramba. Não é fácil falar sobre esse assunto.
E o engenheiro Léo, por ser um cara que é muito inteligente e sabe fazer cálculo, é difícil pro cara enxergar isso. Não, mas eu faço o cálculo, tá diferente, eu tô lá navegando, funciona, o modelo matemático funciona, quando eu uso o G na conta funciona. Claro, vai funcionar, vai funcionar. Ninguém tá falando que não funciona, não. Enfim, é nesse nível aí, certo? Então, considerações finais. Fiquei feliz pra caramba, cumpri com o meu propósito, fiquei muito feliz de conhecer o engenheiro Léo, espero poder conversar com ele mais vezes sobre outros assuntos. É um cara muito bacana de conversar, me tratou bem pra caramba, fui muito bem tratado lá no podcast. E pra mim, o debate, de forma geral, foi proveitoso, porque pelo menos deu pra falar coisas que são importantes e deveriam ser ditas. Agora, é por conta das pessoas. Elas que vão pesquisar aí, tirar a prova dos 9. Quem quiser pesquisar, pesquisa. Quem não quiser, fica à vontade. Quem quiser simplesmente xingar também, não tem problema. Façam o que quiser, certo? É isso, tá? Eu agradeço aí ao engenheiro Léo, parabenizei ele pela coragem que ele teve de ir até lá. Foi muito corajoso, porque é um cara que nem ele, que é muito bem reconhecido na academia, na universidade. Ele se mostrar lá pra conversar sobre isso, por si só, já traz impacto negativo pra ele. Eu falei isso daí pra ele. Porque ele mandou mensagem pra mim hoje no WhatsApp pedindo desculpa de novo. Me exaltei em alguns momentos, eu falei pra ele, cara, eu me sinto mal de você me pedir desculpa. Você não tem que pedir desculpa de nada, eu já falei pra você. É normal isso daí no meio da conversa. É um assunto complexo, mexe com as entranhas de tudo, é complicado, normal. Você foi bem pra caramba, você defendeu o seu ponto do seu jeito, beleza. Teve momentos de exaltação que pularam de um assunto pra outro nada a ver? Teve, mas tudo bem. A gente tentou conduzir a conversa do melhor jeito possível. E deu no que deu, já era, certo? E parabenizei ele, falei, obrigado por você ter ido lá, porque se ele não fosse, não teria nem live. Não teria um cara lá pra representar o modelo do Globo. Ele foi lá, representou, teve coragem, argumentou, falou o que ele quis falar, e é isso, velho. Acabou. Show de bola.